Alô. Bom, então, eu vou para a parte que me cabe, né, da análise, a partir de uma perspectiva do Rio de Janeiro. Eu destaquei alguns pontos, né, para a gente poder pensar o nosso tema de hoje, né? E no primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, eu quero trazer já como uma questão que é o que esses textos de músicas estão trazendo para a gente, que é discutindo a representação também da existência da população pobre no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Como é que a gente representa, como é que a gente trata a população pobre historicamente. E a população pobre leia-se predominantemente a população negra do nosso país, né? E então a primeira questão que fica para a gente começar a pensar, é como que é a existência dessas pessoas, desses seres humanos, né, da população pobre, oriunda da classe trabalhadora, né, na cidade, foi interpretada historicamente. Essa é a nossa primeira questão. E para isso, eu vou trazer vocês para pensar comigo a partir da ideia da origem das favelas. A origem das favelas no Rio de Janeiro, né? Que é a matriz de toda essa, vamos dizer, categoria, né? Então, para a gente pensar a origem das favelas, a gente precisa primeiro pensar quais foram os profissionais, os intelectuais, que primeiro interpretou essas pessoas, esses seres humanos na cidade, né? E a gente, muitas vezes, porque não se debruça, muitas vezes num estudo mais profundo do nosso país, da nossa própria história, a gente se deixa levar pelos conhecimentos, muitas vezes que vêm por informações midiáticas e outras informações, né, que embora tenha a sua relevância, mas muitas vezes nos deixa apenas na superfície da questão, né? E aí a gente tem um entendimento que os mais pobres, os negros e as negras, né, e também não negros, né, da população de trabalhadores do país e do Rio de Janeiro, foi sempre interpretado por quem sempre é hoje em dia, ou seja, sociólogos, historiadores, geógrafos, mas não foi assim, né? A primeira data que a gente pode começar a mostrar para vocês como embrião da origem dessas localidades que a gente pode chamar de favelas e quebradas, é o final do século XIX, ou seja, não coincidentemente, após a abolição da escravidão. Então, após a abolição da escravidão, é que a gente vai ter no Rio de Janeiro, já no final do século XIX, 1896, né, as primeiras notícias de possibilidades de embrião desse, vamos chamar assim, desse universo que seria o universo das favelas, né? E aí nós vamos ter três profissionais que foram profissionais, se quiser colocar em alguns casos intelectuais, né? Mas da época, que foram os responsáveis por interpretar e representar e atribuir valores e sentidos à população negra que supostamente, e as não negras pobres, que supostamente, após a abolição, estaria sendo integrada como cidadãos e cidadãs do país, né? Então, o primeiro grupo, ou pelo menos um dos grupos, para não botar hierarquia, quem foi primeiro, segundo, o primeiro grupo que interpretou a população mais pobre, ou seja, o que são esses seres humanos, foram os jornalistas, né? E aí a gente já sabe hoje em dia o que é a mídia, quando vai interpretar negros, negras, pobres, né? Eu não vou trazer hoje para vocês, porque vai voltar um pouco dessa temática no outro encontro, que é Favela e Asfalto, lá na frente, quando eu vou trazer para vocês as charges da época. Eu vou trazer as imagens, né? Mas, para você ter ideia, uma das charges da época, 1906, salvo engano, né, mostra a primeira representação dessa população, né? É uma charge onde tem um cara malvado, como se fosse um bandido, com cabelo escorrido, né, representando o primeiro morro que foi considerado, eu já vou falar disso,
a primeira favela, que é o Morro da Providência, na central do Brasil, né? Então aquele morro é um cara malvado, um bandido, com né, o Estado passando um pente fino e tirando a população, que são piolhos. Então, essa é a primeira imagem, interpretação da população pobre do nosso país. População negra, abolição, integração. Ou seja, é interpretado pelos jornalistas da época, JB e todos os outros jornais da época, né, como a praga da cidade. A praga, os piolhos da cidade. Um outro grupo de profissionais que interpretaram também essa população, que a gente tem enquanto documentos, se quiser fazer algumas pesquisas, do ponto de vista dessa matriz que sempre interpretou, tá? Porque a gente teve outros intérpretes que foram invisibilizados, mas estão pegando a matriz oficial. O outro intérprete profissional que interpretou foram os delegados de polícia. Então você vai encontrar onde? Nos BOs. Então é lá que você vai encontrar o que eram as pessoas da população pobre, negra, tá? Que saiu da condição, né, de povo escravizado, tá entendendo? E supostamente agora são cidadãos brasileiros, né? São interpretados pelos profissionais dos delegados. Então a representação, os valores que são atribuídos a essa população, os trabalhadores e as trabalhadoras pobres do nosso país, os artistas, os intelectuais, que não tinham hereditariedade para bens patrimoniais, porque ele foi legado do ponto de vista jurídico. Escravo não podia ter, por exemplo, escritura, não podia ser alfabetizado, etc. A gente já sabe dessas questões que abordamos um pouco no ano passado, e vamos abordar de novo, né? Então a gente interpreta a classe trabalhadora, a classe artista, ou seja, os embrionários do samba, né? Os embrionários de Bezerra da Silva, que a gente está aí, ou seja, os embriões racionais, eram interpretados nos BOs pelos delegados, e a partir daí a nossa população pobre foi interpretada e representada como os delinquentes, ou seja, a ameaça da cidade, né? Aqueles que podem matar, roubar. Então o primeiro profissional vai interpretar como a praga, o outro grupo de profissionais vai interpretar como os delinquentes, a ameaça dos homens de bem, das mulheres de bem, dos cidadãos, etc. E a terceira interpretação documental que a gente vai ter para representar e interpretar a população pobre, predominantemente negra, que sai do processo de escravidão, são os médicos. É o outro conjunto de interpretação e valores. E não são quaisquer médicos, são os sanitaristas que vão interpretar. Então são os sanitaristas, aquela coisa das vacinas, né? Então, a representação, a interpretação dos trabalhadores e trabalhadoras, dos artistas, de 2/3 da nossa força produtiva da época, não é pouca coisa, gente. Ou seja, do nosso país, a gente vai pensar assim, do nosso país, né, vai ser interpretado pelos sanitaristas como a doença contagiosa da cidade. A doença contagiosa. Então esse é o primeiro momento de representação e interpretação dos trabalhadores e trabalhadoras pobres do nosso país após a abolição jurídica, vamos chamar assim, a abolição jurídica, né? Predominantemente negro, não só negro, tinha também não negros, né? Em função desse próprio processo que a gente viveu, mas predominantemente negro do nosso país. E a partir dessas interpretações, a gente vai ter, porque alguns estudiosos, né, vão começar a interpretar e a sugerir, né, somente a partir da década de 50. Então veja bem, que a gente poderia chamar hoje de profissionais intelectuais das áreas humanas, sociólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos, só se deu conta de fazer estudos, pesquisas, análise, para contrapor a imagem, a representação dessa população somente a partir da década de 50. Ou seja, após a abolição, compreende? A gente ficou aí, no mínimo, 60 e poucos anos, à mercê da população pobre negra, à mercê da interpretação desses profissionais. Não é pouca coisa isso para gerar um imaginário do delinquente, o imaginário da doença contagiosa, né? Então você tem aí bases sérias de manutenção do racismo, de manutenção de tudo isso.
bases sérias, que não foi 60 dias, mais 60 anos, no mínimo, inculcando, e pelo grupo de poder, porque não foi inculcado pelo grupo dos sambistas, era o grupo que tinha a mídia na mão, era o grupo que tinha a medicina na mão, era o grupo que tinha o direito na mão, ou seja, os polícia, né? Então, esse grupo 60 anos. Somente na década de 50, a gente vai ter um primeiro relatório coordenado por Arthur Rios, né, que vai em grupo, vai sim, sociólogos, historiadores, então, que vai tentar interpretar o que é isso, o que né, essa situação, essas pessoas e tal. Então, somente a partir daí que a gente vai ter essa interpretação. Isso gera o que os estudiosos dizem hoje em dia, né, de que a gente tem dificuldade de dizer qual foi a origem da favela para alguns estudiosos. Então, muitos chamam de mito de origem. Mito de origem. Então, tem essa corrente, né, que é uma corrente interessante, que incorporou muitos dos intelectuais durante muitos anos. Mito de origem. E existem 3 mitos para a ideia da origem da favela do Brasil / Rio de Janeiro. 3 mitos. Né? Um mito é o mito da Guerra do Paraguai. De que na Guerra do Paraguai, né, com o pouco contingente, então foi aliciado, aspas, os negros e negras, né, fundamentalmente os negros como soldados, né, mas as negras também para dar contribuição para quem ficar no país, né, ali em todos os tipos de contribuição, porque sabem como é que funciona uma guerra, não é isso? E aí levaram os negros para formar grande força de combate, a linha de frente de combate e tal, né? E aí, como retorno dessa população, né, sob a promessa de que a partir de lutar pela pátria, estaria se integrados agora como soldados, ou seja, mudaria o status de ex-escravos, de filho de escravo, e iriam agora para um status de sou soldado, sou sargento, sou capo, sob essa promessa. Então, nesse mito de origem, esse grupo foi e assim voltou, mas a promessa não se realizou. Então, esses são os mitos. A partir daí, esse grupo foi se alocando nos morros, etc. e tal, foi fundando lá os primeiros milionários da favela. O segundo mito de origem das favelas é o mito do fim dos cortiços no Rio de Janeiro, com a reforma de Pereira Passos em 1906. Nós tínhamos o grande cortiço, inclusive virou livro, vocês sabem disso, mas nós tínhamos o grande cortiço do Rio de Janeiro, que ficava na Avenida Central, onde é hoje a Presidente Vargas, ali na Candelária. O cortiço ali, ele era gigantesco. Ele pegava de quase uma ponta a outra, o tamanho do cortiço, aquele cortiço ali. Né? E um dos mitos é que quando Pereira Passos, né, vem com a política do bota abaixo, para derrubar todos os cortiços, pergunto eu a vocês, né, não precisa responder, mas sob a orientação de qual ideologia? As 3 da interpretação. Compreende? Aquilo ali está trazendo praga, doença, compreende? Mas enfim, obviamente, uma outra possibilidade de interpretação, claro, a gente, no capitalismo, especulação imobiliária, óbvio. Né? Mas, nesse mito de origem, né, inclusive existem alguns documentos, fotografias e tudo, né, a população do cortiço, como não tinha dinheiro para morar nos lugares que agora estavam sendo especulados, ali com aluguéis caros, etc., na tentativa de, vamos dizer, embranquecer a cidade do Rio, e Pereira Passos tinha o objetivo de tornar o centro do Rio na nova Paris, né? Era essa a ideologia, né? Então esse grupo pega as madeiras, os telhados, as coisas desses cortiços e sobe para o Morro da Providência e monta os seus primeiros barracos. Então seria essa um outro mito de origem, um embrionário da origem da favela. E o terceiro mito, que é o mito mais forte de todos, é o mito mais aceito. No entanto, por que a gente chama de mito? Porque muitos estudiosos disso se entremeiam, né, se entrelaçam esses acontecimentos. Mas o mito mais forte é a Guerra de Canudos. É o mito mais forte, é a Guerra de Canudos, né? E na Guerra de Canudos, a mesma coisa na Guerra do Paraguai, né, levaram a população negra e também não negra para a guerra, porque o contingente de policiais não conseguiu derrubar Canudos, né? Então levaram para lá, fizeram um massacre lá, sob o argumento de quem fosse, né, os negros e negras e todo mundo que se envolvesse, no caso do soldado masculino, né,
voltaria de lá com a garantia de soldo de soldado, salário do soldado, salário de cabo, salário do que você conseguisse lá. E se você morresse lá? Se você morresse lá sendo negro, a tua família teria indenização, você garantiria a tua família. Numa sociedade baseada em escravocrata, praticamente, muita gente foi. Quando voltaram para o Rio de Janeiro, que destruíram Canudos, eles foram para o Ministério da Guerra. Onde é o Ministério da Guerra? Lá no Central do Brasil tem um relógio. Eles foram para ali para pegar lá, né, a sua grana, a sua indenização e o seu direito agora de cidadão soldado, ou seja, o seu status. E aí, nessa versão, o nosso exército negou, fundamentalmente a todos, mas estão aqui dentro, negou, não bancou a promessa, e eles se alojaram do lado do Ministério da Guerra, que é o Morro da Providência, a ladeira já é do lado, e foram montando ali acampamentos e barracos, aguardando o quê? A providência, por isso o nome é Morro da Providência. Aguardando a providência para resolver essa questão, e aí outros migrantes lá de próprio Canudos, nordestinos, teve a seca muito forte nessa época, vocês vão ver uma constatação dessa seca com Raquel de Queiroz, no livro 15, né? Então teve uma seca muito grande, então veio gente para cá e ocuparam lá a primeira favela e a partir daí brotou as outras. É interessante pensar que o Morro da Providência, quando a gente faz um estudo mais sério sobre favela, o Morro da Providência, assim que supostamente começou a ser ocupado, é incrível como que brotou favela em tudo que foi canto do Rio de Janeiro. É como se brotasse favelados nos lugares, nos morros. Como pode isso? Como eles tinham já recursos para brotar nos morros e favelas? Né? E outra coisa, pode me perguntar, que a Elisângela, que é uma estudiosa dessa questão racial também, ela, o Mário, a Antônia, vocês estão estudiosos da questão racial. Vocês podem me perguntar assim, vem cá, Torquato, e os termos, os textos que tu tinha falado no início dessa conversa? Fizeram que coisa, abriram um buraco, jogaram tempo? E a população negra estava fazendo o que nesse momento? Estava se gerando as favelas. É impressionante como os nossos intelectuais não consideraram a expertise da população negra que estava aqui há mais de 400 anos na ocupação das favelas. Não consideraram a expertise do quilombo. É impressionante como não consideraram os nossos intelectuais, mesmo os de humanos, sociólogos, que pensaram. Quando tiveram 3 mitos de favela, nenhum considerou os quilombos. Considerou a forma de ocupar esses morros, essas localidades, há mais de 400 anos. Não considerou a expertise, não considerou a tecnologia de ocupação, não considerou a forma de sobrevivência desses lugares. Foi preciso, do ponto de vista teórico oficial, foi preciso vir um intelectual negro com visceralidade, professor da UERJ de São Gonçalo, do miolo da gente, chamado professor Andrelino Campos, que já nos deixou, infelizmente, tá? Foi preciso vir Andrelino Campos, com a visceralidade de professor negro, dessa localidade, São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, para dizer uma outra versão da origem favela. Que na versão do Andrelino Campos, tá? A favela é uma conversão dos quilombos. O quilombo se converte em favela. Bom, em função disso, quando eu fiz a minha tese de doutorado, que virou livro e tal, eu fui em busca dessas pistas do Andrelino lá na Rocinha. E fui entrevistar as pessoas negras mais antigas que eu podia conhecer lá, para dizer como é que era a Rocinha quando eles chegaram, porque eu sabia que tinha lá no Maitá um quilombo, eu sabia que é próximo lá da Rocinha, eu sabia que tinha no Joque, abaixo da Rocinha, tinha alambiques, fazendas de alambiques, certamente com escravos e tal, né? Então, eu fui atrás dessa história lá na Rocinha, mas será que o Andrelino me dá pista? E eu fui perguntar às pessoas antigas lá negras, e é interessante como é que elas narravam, principalmente a parte mais alta da Rocinha. Isso está no meu livro, chama Cinturão Negro, esse capítulo, né? Como é que elas narravam com cuidado, como me conheciam, eu só queria de lá. E muitas amolavam alicate comigo, me viram criança, então elas tinham uma liberdade. Elas não estavam conversando comigo ali como um intelectual pesquisador, elas estavam conversando com o Rodrigo Chaveiro.
Né? Então, é engraçadíssimo como elas falavam, alguns falavam sussurrando, mesmo que só eu e ela conversando. Falava assim, eu falava, tá, mas como que era aqui quando você chegou? No início do século, você criança, com a sua mãe e tal, vocês leram, e algumas eram descendentes de escravos e tal, de povo escravizado, e aí elas falavam assim, não, aqui, porque eu sou de Minas, né? Mas aqui quando a gente chegou, aqui já tinha gente, sabe? É mesmo? Quem era que estava por aqui? Ah, tinha povo. Eu falava, por que você está sussurrando, negro? Não, porque era diesel, não sei se é verdade também. Mas eles eram ainda daquela coisa da escravidão. Aí eu falava, e quando você chegar, como é que era aqui? Descreve para mim. Aí elas iam descrevendo os campos. As vielas, a cabra, a vaca, as hortas. Ou seja, foi a inteligência, a expertise com a agricultura, com o conhecimento do solo, dos morros urbanos. Foi essa expertise dos quilombos que permitiu a ocupação de não negros pobres vindo do Nordeste aqui no Rio de Janeiro. E essa história foi utilizada, sabe? Então, essa é um quarto mito de origem das favelas, e que a gente percebe que ficou anos, praticamente só depois de 2000, que a gente foi ter essa versão mesmo, intelectuais, militantes, revolucionários, o que seja, aqui não estou zombando, eu estou dizendo como que se justifica a importância, por exemplo, das cotas raciais. Não enxergaram, nunca enxergaram. Porque como não negro, também às vezes não consigo ver. E isso na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Porque em alguns casos podem ter enxergado sim, né? E invisibilizado mesmo. Enfim. Bom, então esse é um outro ponto que eu queria falar com vocês, ainda no meu tempo. Tá? E agora vai entrar no segundo ponto, que é um pouco mais complicado, teórico, né? Eu estou trabalhando aqui, tá, gente? Porque a gente está fazendo live, eu tenho alguns créditos aqui de algumas pesquisas que é importante, tá? Eu dei do André Lino agora, tá? Mas tem também Luiz Antônio Machado, tem Marta Pereira Leite, Luiz Antônio Machado com a categoria de sociabilidade violenta, a Marta Pereira Leite com a tese de doutorado dela a metáfora da guerra, a Alicia Valadares com a questão da história das favelas, esses três mitos, tá? O Pachucante, que eu vou falar daqui a pouco, o Evgueni Pachucante, da questão do direito, o Eugênio Zaffaroni, da questão da criminologia, a autobiografia do Malcolm X, a autobiografia do Martin Luther King e tantos livros, discursos documentais da Rosa Parks, que a gente colocou aqui, isso como uma bibliografia complementar. E Bezerra da Silva, a bibliografia principal, vocês ouviram as 4 canções racionais que a gente vai depois disponibilizar, e a do Bezerra da Silva. Bom, isso posto, eu vou tratar agora rapidamente da categoria de sociabilidade violenta. Né? Então veja, né? Depois de estar entregue à própria sorte, à população negra, à população pobre, né? O que ocorreu com a construção da sociabilidade dessas pessoas dentro desses territórios, dentro desses lugares, né? Esses territórios foram sendo ocupados e comandados por grupos armados não estatais. Então, grupos armados não estatais, a gente viu aqui a própria música do Bezerra da Silva, né, cantando o bom juiz Lobato de Martelo para o Escadinha, que era um traficante da década de 80 e tal. Então, exatamente, foi sendo construído esses territórios e as sociabilidades em convivência. Veja bem, não é em conivência, como que é em convivência com grupos armados não estatais. E o que acarretou isso? No primeiro momento, esses grupos armados, todos, frutos dessa história que eu acabei de contar, e integrados a um sistema capitalista de dependência, ou seja, onde o trabalhador não vende só a sua força de trabalho, como acontece no capitalismo central, os países centrais, que você pega, vende a sua força de trabalho e o cara é o produtor da máquina. Então ele extrai de você apenas o lucro da mais-valia da tua força de trabalho. No nosso caso, capitalismo dependente, como é o Brasil, a América do Sul, a gente tem um problema sério, porque nós somos super explorados.
Porque é tirado a mais-valia para bancar quem cria as máquinas, ou seja, os países centrais, e é tirado o pedágio da nossa força de trabalho para os capitães do mar, que servem os capitalistas centrais. Então nós somos duplamente explorados. A nossa condição de trabalhador é diferente da condição de classe trabalhadora da Inglaterra, da Alemanha. Tem diferença, nós somos super explorados, né? Então, dentro dessa condição e de tudo isso que eu falei, esses grupos de pessoas trabalhadoras, predominantemente negros e negras, que estavam nas favelas e quebradas, passaram a ser conduzidos, né, do ponto de vista do controle bélico, ou seja, quem tem a arma, o poder de impor a violência, né, passaram a ser controlados no primeiro momento por um grupo de pessoas, muitas vezes moradores, fruto também, resultado também desse capitalismo, mas que tinham como objetivo utilizar as armas apenas para alcançar o seu interesse. Qual era o seu interesse? Interesse: dinheiro, prazer, poder, status. Era esse o interesse. Ou seja, utilizava a força, ou faz isso, ou é ver, ouvir e calar, ou morre, ou seja, utilizava a força, para quê? Para alcançar os interesses próprios. No entanto, esse padrão de sociabilidade mudou. Esses grupos armados passaram a utilizar a lógica da força pelas armas, não somente mais para alcançar os seus interesses. Passaram a usar a lógica da força agora como princípio ordenador das suas ações. O que é isso? Né? É uma pessoa, independente das leis vigentes, da Constituição, das leis penais, uma pessoa nesse território decide sobre a sua vida a bel prazer do seu humor, a bel prazer dos instantes. Olhei para tu, achei que tu olhou para mim, não tiro no teu joelho. E qual é o tribunal? Qual é a regra? Qual é a norma? A norma sou eu e a minha vontade. Compreende? Ou seja, então o que era antes o uso da força para atingir o interesse, passou a ser agora um padrão ordenador das ações. Quando isso ocorre, essa sociabilidade violenta se difere da sociabilidade do asfalto. Por quê? Porque embora no asfalto você pode ter uma ameaça de perder um patrimônio, celular, não sei o que e tal, mas o uso da força para tomar o celular vai ser para atingir o quê, Marco? O interesse. Compreende? Não vai ser um princípio ordenador. O ladrão não vai roubar aquele celular, aquele patrimônio teu, apenas porque eu decidi que roube sem nenhum interesse. No caso dos grupos armados, quando passaram a ter isso como princípio ordenador, no primeiro momento o tráfico, e hoje em dia também a milícia, né? A partir daí, os trabalhadores e trabalhadoras, negros e negras, estão à mercê da vontade que é decidida a bel prazer do instante desses grupos. O que isso acarreta num jovem negro e numa criança negra? Isso acarreta a construção de uma subjetividade. Ou seja, aquilo que é a nossa mente, a subjetividade, passa agora a ser também um território. Então, a mente dessas crianças, desses jovens, dessas meninas e dessas jovens, passa a ser um território disputado agora. Não é apenas uma subjetividade para que a gente possa constituir valores ou estruturas psíquicas. Não, passa a ser um território em disputa. As crianças, a subjetividade das crianças passa a ser um território em disputa. E esse território é disputado, vocês vão perceber, pelo menos por 3 grupos ordenadores. Um grupo é a escola. A escola vai disputar a subjetividade enquanto um território e vai tentar impor, para essas crianças, tratando a cabeça delas, a mente delas como subjetividade e território, vai tentar impor a ela um modelo de sociabilidade branco de classe média, que é difundido nas literaturas
supostamente literaturas infantis, que vão homogeneizar a imagem, a concepção do que é infância, do que é ser criança. Então, ser criança é aquilo ali, é aquela tipo de brincadeira. Ser criança não é tomar tapa na cara no dia 12 de outubro e mandar a mãe tomar no cu. Compreende isso? Não é isso. Por quê? Porque o que ordena a categoria criança é a categoria dos grupos hegemônicos que comandam as literaturas infantis, que comandam os conceitos, que comandam os currículos, e vão impor para a criança que ser criança naquele lugar, na escola, ser criança é ser aquilo que está sendo imposto no território que é a cabeça dela. Então a cabeça dela passa a ser disputada. O que vai fazer uma criança nessa condição, com essa menina que está aqui com a gente? Ela vai ser obrigada a construir uma relação esquizofrênica com a escola. Porque em algum momento ela vai ter que fingir que ela está enquadrada naquela sociabilidade, naquela infância branca de classe média. Ela vai ter que fingir, ainda mais se ela for negra, muito pobre, que toma conta das crianças, que está submetida a tomar tapa na cara no dia 12. Ela vai ter que ali naquele momento interpretar o papel de infância. E saiu dali, ela é obrigada a voltar para a sociabilidade que a espera. Então a criança, nessa relação, ela vai se constituindo de forma esquizofrênica na relação. Um segundo grupo que vai disputar a subjetividade das crianças e jovens, fundamentalmente as negras e negros, mas também as não negras, vai ser os grupos religiosos. Os grupos religiosos também vão disputar a cabeça dessas crianças e jovens como um território, para tentar tomar, dominar e controlar a cabeça desses jovens, dessas crianças como um território. E esses grupos religiosos, alguns deles, não vou denominar, mas vão propor uma subjetividade, né, que também beira o que eu estou usando como categoria, apenas para exemplo, tá? Que beira uma subjetividade também esquizofrênica. Porque a proposta é: você não é desse mundo, você é de um outro mundo que vai vir se você não pecar, se você não fizer merda, se você não sei o que, você é de outro mundo. Você compõe o estereótipo adequado, né? Exato, então veja, como assim eu não sou desse mundo? Se eu estou tomando tapa na cara no dia 12 de outubro. Eu tomei um tapa, tá aqui, ó, a marca aqui, ó. Tá a marca física, vermelha, e tá a marca psíquica. Como assim eu não sou desse mundo? Não, você não é desse mundo. Então vários grupos religiosos, alguns vão propor reencarnação. Ah, você está aqui porque tu merece, assim, porque na outra vida tu fez merda e agora tu merece. Outros vão propor, não, mas vai ter um paraíso, vai ter um lugar legal, sabe? Os humilhados vão ser exaltados, vão ser mais lá o quê. Vai ter um conjunto, né? É mais fácil aliás, é mais difícil o rico passar pela... Exatamente, pela agulha. Então você vai ter essa subjetividade também disputada por esse grupo. E um terceiro grupo importante que vão disputar a subjetividade dessas crianças vão ser, quem é meu companheiro que sempre responde as questões da qual o outro grupo que vai? Isso aí. Os grupos armados das localidades, eles também vão disputar a subjetividade das crianças. A escola, as religiões e os grupos armados. A diferença é que esse aceita ela como ela é. Aí entra essa questão complicada. Por quê? Porque nessa disputa, esse grupo não oferece um mundo melhor depois da morte. Presente, né? Esse grupo não oferece uma subjetividade de fantasia, que você tem que se enquadrar branca de classe média. Não. Esse grupo apresenta uma mudança de status aqui e agora. No mundo real, né? No mundo real, aqui e agora. Entrou, mudou o status. Entrou, não toma tapa na cara mais com facilidade. Entrou, você tem recursos econômicos, financeiros. Entrou, não vou nem discutir idade, mas entrou, tu pode
nós temos criança, né? Mas não pode ter, vamos dizer assim, a melhor mulher da parada, da idade, ou que você desejava e não conseguia. Então, esses grupos vão disputar a subjetividade território da cabeça das crianças e dos jovens, né? Apresentando uma alternativa factual, real, aqui e agora, concreta, né? E um outro ponto que eu quero trazer para vocês ainda, para a gente fechar essa nossa discussão, o que vai fazer então o Estado, né, que deveria estar disputando essa subjetividade, território, que tem o dever de estar disputando. E aí aqui o Estado, eu estou falando nas suas múltiplas dimensões, na saúde, na educação, no lazer, na moradia, ou seja, na política de habitação, né? O Estado que tinha que estar preocupado com isso desde a abolição da escravidão, o que tem a oferecer o Estado? O Estado vai oferecer o uso desmedido da força contra essa população. Só que para ele matar essas pessoas, essas crianças, para eles executar, exterminar, fazer o genocídio que fazem com essa população, é necessário que tenha uma justificativa plausível. E uma das justificativas plausíveis, que convence muitos até de nós às vezes, quando a gente fica só na superficialidade da análise, é a metáfora da guerra. Então, essa palavra passa a ser a grande, né? Estamos em guerra. É uma guerra na Lambicada. É uma guerra na Jacuíba. É uma guerra na Rocinha. É uma guerra. Então, a metáfora da guerra. No primeiro momento, a gente pode pensar assim, peraí, gente, mas o cara estava falando ali do fato de subjetividade, território em disputa. Nesse momento, o Estado, ao invés de resolver o problema, que eu apontei aqui, histórico, o Estado passa a disputar a subjetividade da sociedade para convencer a sociedade que é natural morrer negras e tomar tiro de crianças. O Estado passa a defender isso a partir de uma justificativa que é a metáfora da guerra. E o que é a metáfora da guerra? No primeiro momento, enquanto metáfora, a gente fala, ah sim, tá bom, é apenas uma guerra. Não, o que está implicado numa guerra? Numa guerra está implicado a destituição do cidadão de um país. Você destitui ele da condição de um cidadão, de um ser humano, para a ideia de uma coisa matável. Então, se tu está em guerra com outro país, guerra é guerra. Quem é o outro que você deu tiro e matou? É um ser humano? Não. O outro é, aí vem um outro conceito. O outro é o inimigo. Então, se você está em guerra contra Lambicada, Jacuíba, Rocinha, o que seja, você está em guerra, é porque você tem um inimigo. E se você tem inimigo, é natural que eles não sejam humanos, tampouco cidadãos do Brasil, porque são inimigos. Mas, de vez em quando, e ultimamente, recorrentemente, morre uma criança indo para a escola, morre, né, uma Ágata, como a gente viu, morre o pai da criança. E nessas circunstâncias, como é que se explica? Bom, primeiro, estamos em guerra. Segundo, contra inimigos. Terceiro, o que toda guerra tem? O que toda guerra tem? Toda guerra tem efeito colateral. Então, essas palavras vão aparecer na mídia o tempo todo. Guerra, inimigo, efeito colateral. Isso não é à toa.
Isso é para quê? Nessa hipótese que eu estou defendendo aqui. Isso é para construir e disputar uma subjetividade. Qual a subjetividade? A de todos. A de todos e todas. A subjetividade de quem é negro e não negro. Porque aí a pessoa fala assim, nossa, mas ele é negro e pensou assim. Não. A subjetividade que está sendo capturada não tem cor da pele. Estão tentando capturar todas as subjetividades, com a ideia de metáfora da guerra, inimigos, efeitos colaterais. E aí, como é que você sustenta isso do ponto de vista teórico e sistêmico? Bom, a gente sustenta isso, e isso é absorvido porque nós estamos num sistema que absorve isso, que é o capitalismo. É o capitalismo. No entanto, qual é a questão central? Qual é o miolo? Qual é o cerne? Qual é a essência do capitalismo? Qual é a pedra fundamental do capitalismo? Qual é o ponto nevrálgico do capitalismo, da existência desse sistema? É a mercadoria. A mercadoria é o ponto central desse sistema. É preciso que tudo e todos se transformem em mercadoria. Tudo, o corpo mercadoria, o cabelo mercadoria, a história mercadoria, tudo, nós mercadoria, a nossa força de trabalho, de produzir mercadoria. E aí, nós vamos ter um grande pensador, Evgeny Pachucanes, que ele teve uma sacada, que ele vai dizer, o capitalismo não existia sem o direito. É o direito que mantém o capitalismo de pé. Porque o direito é o direito capitalista. E aí ele vai explicar em que medida o direito mantém o capitalismo em pé. E para acabar com o capitalismo tem que acabar com o direito. Construir outra coisa. Sem direito. Por quê? Porque o direito faz uma coisa, o direito capitalista faz uma coisa extraordinária. Quando a gente não lê esses caras, a gente não percebe. O direito capitalista, ele conseguiu, a partir da lógica da mercadoria. O que é a mercadoria? Mercadoria é tudo. Tudo se troca por tudo. Por quê? Porque as mercadorias são equivalentes. Então eu posso ter essa folha de papel que pode ser transformada num equivalente de valor com o caderno da Elisângela. Basta que a Elisângela tenha interesse e aceite o valor que eu estou atribuindo no papel, e eu tenho interesse na mercadoria dela e aceite o valor que ela está atribuindo. A gente vai trocar. Nesse momento, folha de papel vai ser equivalente em valor a caderno. Compreende? O que fez o direito? O direito tornou equivalente todo mundo. Todos nós, quando nascemos, viramos o quê? Sujeitos de direito. O que é ser sujeito de direito? É ter o direito, ter o direito de ser herdeiro, de já nascer com conta bancária e herdando bens. É o direito dele. Por quê? Porque ele é sujeito de direito. Ele pode depois dispor desses bens, vender, trocar, doar. É o direito dele. Esse camarada, por ser sujeito de direito, essa categoria sujeito de direito, ele vai ser equivalente a outro ser humano que nascer e que não tiver nada. Então o outro vai ter o direito de não ter nada. Um vai ter o direito de ter herança e dispor, e trocar, gozar, fazer o que quiser. E o outro, e a outra, vai ter o direito de não ter nada. E o que sobra porque não tem nada? Ele tem o direito de oferecer a única coisa que ele tem para oferecer. É ele, enquanto corpo, mente. É ele se desumanizar de sua subjetividade para se tornar uma mercadoria. Então o que ele tem a oferecer é, eu me ofereço a você. Só que ele não pode dispor do direito, ele não pode dispor do direito de obter a riqueza
que ele precisa para sobreviver e para se manter vivo, se o outro sujeito de direito não dispor para ele o que é de direito dele, a riqueza que ele herdou. A riqueza que ele herdou. Então, a categoria sujeito de direitos, ou seja, eu sou sujeito de direito que me sustenta em quê? No contrato. Então eu tenho o direito de fazer contrato. No entanto, o outro que tem o direito de pagar pela sua sobrevivência, de te dar a condição de você vestir, que é o dinheiro, o outro decide, não é você que decide. É o outro que decide se você fica vivo ou se você morre. Porque no capitalismo, tudo se troca por tudo. E se você não tem o que oferecer para troca, você está fazendo peso na terra. Você pode morrer, porque vai ser aceitado como vagabundo, ou como quer que seja. Bom, e para ir concluindo essa primeira etapa da minha fala, o último ponto que eu quero falar para vocês é o diálogo de Martin Luther King, que se origina com Rosa Parks, e o Malcolm X, porque são dois fundamentos dos racionais, tá? E eu vou falar rapidamente, em função do horário que eu tenho, né, disponível aqui no curso, né, vou falar a partir de duas características fundamentais, de diferença dos dois, né? E é uma coisa espinhosa, eu estava até conversando aí com a Elisângela sobre isso antes de começar a aula, que é uma coisa espinhosa, né, principalmente para todo mundo que está nas lutas antirracistas e tal, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma base da diferença, né, já que os dois estão no sistema capitalista norte-americano, né, então não são negros do Brasil, são negros dentro do sistema capitalista americano. O Martin Luther King, ele tem uma diferença do Malcolm já de cara na sua origem social. O Martin Luther King é filho de pastor, numa época onde os negros não tinham seus direitos civis garantidos. O Martin Luther King estudou nas melhores escolas possíveis para os negros naquela época, se tornou doutor, fez doutorado muito jovem, 20 e poucos anos ele fez doutorado, o Martin Luther King, né? A partir dessa origem social, que no meu entendimento a gente poderia, com todas as ressalvas e aspas, mas considerar Martin Luther King origem social de uma classe média, no mínimo, né? Ele traz como proposta a desobediência civil, ou seja, qual a proposta? Para a gente mudar essa porra toda, no caso lá deles, a desobediência civil a partir de uma ação não violenta. Então ele, inspirado em Gandhi, ele propõe que a gente, no caso deles lá, né, a população negra que estava submetida aos clãs e todo um processo histórico lá dos Estados Unidos, a proposta é uma integração, o que eu estou chamando de uma integração com conciliação. É essa a leitura que eu, como não negro, faço. Uma integração com conciliação com os brancos, com os americanos, todos os americanos e tal. O Malcolm não concorda com isso e antagoniza isso. O Malcolm, ele tem uma origem social pobre. Então, o Malcolm, a classe social dele é pobre, negro pobre. O pai dele até também foi religioso, o que a gente também poderia denominar, como ele diz na autobiografia, que era um pastor que sobrevivia de ajuda de custo quando ia fazer as pregações, e aí a igreja dava lá para ele uma ajuda de custo, ele sobrevivia disso. No entanto, o pai dele morreu, o que a gente poderia chamar aqui, morreu a paulada. Grupos racistas mataram o pai do Malcolm na porrada, estraçalharam o corpo do pai do Malcolm X. Ele ainda muito jovem, tá? A mãe dele
A mãe dele que ficou com um seguro, que o pai já tinha deixado, um pequeno seguro lá, porque sabia que vivia numa sociedade muito racista e que poderia a qualquer momento morrer. O pai dele ainda teve essa preocupação, né? Não conseguiu receber o dinheiro, enrolaram nos bancos, colocaram questões jurídicas aqui, acolá, palavras e tal. E a mãe do Malcolm começou a receber assistentes sociais em casa para forçar a mãe do Malcolm a doar os filhos à adoção. E o processo foi tão enlouquecedor para ela que não queria entregar os filhos dela. Ia lutar até morrer com os filhos, que internaram e enlouqueceram a mãe do Malcolm. Ela enlouqueceu. Foi para o sanatório. Depois de quase 30 anos, o irmão mais velho, já com a condição, conseguiu tirar ela de lá. Mas ficou internada. E eles foram distribuídos. Os filhos foram distribuídos para outras famílias. A revelia deles, eles não queriam. A revelia deles. O Malcolm X também vai ter uma outra experiência, enquanto o Martin Luther King estudou nas melhores escolas. O Malcolm X, na escola que estudou, depois que foi adotado, foi uma escola também muito boa, era o único negro, ele. O Malcolm X compreendeu logo muito cedo que uma das saídas nesse sistema capitalista seria a escolarização, o estudo. E ele compreendeu que dois eixos nesse sistema são fundamentais: matemática e a língua. Língua inglesa, língua portuguesa. Dominar esses conteúdos é fundamental. O Malcolm se tornou então o melhor aluno em matemática e língua portuguesa da escola. O melhor, burguês, escola branca, burguês. O melhor. Então ele ganhou o prêmio, surpreendeu todo mundo, de um dos melhores alunos da escola. Ele, entendendo que o sistema de vestibular, por exemplo, vamos usar assim, o sistema de ingresso para você ascender na vida, por via da escolarização, é saber matemática, português, saber conteúdo. Ele foi procurar o melhor professor dele, o mais amoroso, o mais afetivo, o melhor amigo dele, que era também professor de matemática. Então poderia constatar que ele estava apto a poder sonhar com uma carreira, não porque estava pedindo esmola, mas porque tirava as melhores notas, tinha capacidade dentro do jogo burguês. E o professor dele, ou seja, a escola dele, diz para ele: Malcolm, bota o pé no chão. Porque ele tinha um sonho. Qual era o sonho dele? O mesmo do Martin Luther King, ser advogado. E o professor falou: preto, igual a você, vamos botar o pé no chão? Não pode ser advogado. A partir dali, ele abandona essa estratégia e vai para a rua, para a escola da rua. E a grande escola do Malcolm X foi na rua, foi no cárcere, foi no meio da bandidagem, da malandragem, tá? E depois a questão religiosa, quando ele se torna muçulmano. Bom, encerrando aqui, o que fez Racionais? Nesse ponto, Malcolm e Luther King, na minha leitura e na minha hipótese, o que fez Racionais? Racionais, na minha hipótese, opta por Malcolm. Por quê? Porque Malcolm vai dizer para Luther King: não existe condições de integração ou conciliação, porque qualquer conciliação teria de passar por uma indenização. Só que a indenização, vai dizer Malcolm, é tão cara, ou seja, não tem nem preço, que qualquer integração que for proposta vai ser uma integração subalternizada dos negros aos brancos. Então não tem condições dessa integração que você está propondo, Martin. Por que não? Porque não tem a conciliação. Porque a conciliação é cara demais. E, na minha leitura, Racionais optam por Malcolm X. E
Digo isso porque vocês têm disponibilizado, a gente disponibilizou para vocês algumas entrevistas, mas está no YouTube, né? O Mano Brown, em determinado momento, numa dessas entrevistas, ele diz que essa biografia que vocês estão tocando aí, essa autobiografia do Malcolm X, ele levou para dentro da cadeia. O Mano nunca tirou cadeia. O Mano Brown e os personagens nunca foram presos. É um equívoco que as pessoas pensam. Nunca foram presos. Mas eles levaram, o Mano Brown levou essa biografia que está aí, pelo que eu pude compreender da interpretação da fala dele, que essa biografia do Malcolm X rodou na mão de todos os cubículos. Aqui no Rio a gente chama cubículo, não sei como é que é em São Paulo, mesmo, mas aqui é cubículo, né, que a gente chamava, né, na gíria. Né? Então rodou em todos os cubículos do presídio. E todos os presos fizeram filas para ler a autobiografia do Malcolm, a ponto de tanta gente ter lido esse livro que ele deixou lá dentro, que o livro foi se esfarelando de tanto ser manuseado e lido dentro da cadeia. Então o livro se esfarelou, eles iam colando, ajeitando, e passando para outro, e passando para outro, e o livro esfarelou, vai acabando de tanto ser lido e usado. Por isso, na minha hipótese, o Mano Brown tem assistido às aulas, fez um comentário na última aula, falou que foi foda. Então, se ele também assistir essa, e fica à vontade aí, né, para dizer se a gente está equivocado. Mas na leitura que faço, Racionais adota a perspectiva de Malcolm X, tanto é que factualmente levam a autobiografia dele para a cadeia para que todos pudessem ter acesso a isso. Bom, gente, era isso. Esse eixo é muito complexo. Eu tentei, de forma muito resumida, dar conta aí dessas leituras todas, desses livros que eu trouxe aí, dessas categorias, tá bom? Obrigado, Eva.